dia, pessoal, todas, todos, todes. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito honrada, na verdade, porque eu estou acompanhada de pessoas que admiro muito, alguns novos conhecidos, mas assim, já na admiração, já com carteirinha de fã. São nomes que eu acredito que vão trazer muita contribuição de vida intelectual, social, para a gente conversar. Vai dar muita material, conteúdo para a gente sair daqui. Eu acho que a ideia é que a gente saia mais tocado sobre a nossa cidade, mais reflexivo sobre o nosso papel dentro dessa cidade, pensando de onde vem esse planejamento, de onde vem esse espaço urbano, como a gente se coloca dentro dele e como a gente transforma esse espaço também. A ideia é que a gente se coloque dentro da cidade mesmo, como uma comunidade, como uma aldeia, que nos falta esse conceito atual, né, nos grandes centros urbanos. A ideia é que a gente recupere esse espaço. E eu não sei quais são as soluções, mas espero sair daqui hoje de manhã com muito mais ideias. Então eu vou dividir, eu estou como mediadora, sou Gabriela Carvalho, gestora de eventos aqui da Inova. Muito feliz de estar com vocês, de recebê-los. Preparei a nossa manhã da seguinte forma. Conversei um pouquinho com os convidados. Eu vou começar com cada convidado a gente vai trazer inicialmente uma perspectiva do saber de cada um, de fato, sobre a sua visão, como a cidade está, como ela está posta, e um segundo momento sobre quais os futuros possíveis, né, como a gente vem se inspirando aqui, nessa possibilidade de quais as possibilidades que são vistas como soluções para a nossa cidade. Eu vou apresentar cada um, vou falar rapidamente, a gente está aqui com o Ricardo Carvalho, historiador, produtor, eu vou falar a bio toda quando for chamar cada um para falar. Armando Branco, arquiteto e urbanista, Manuela Madjuane, uma mulher integrada na aldeia Fucaxó, idealizadora do espaço Alcaiuã, e sabedora de processos aqui de curas ancestrais, vai trazer um olhar muito sensível para a nossa roda, e Joselito Crispim, ativista, idealizador, produtor e muitas outras, cada um tem muitas outras coisas, fiz um resumão aqui. Vou começar com Armando Branco, honrando o saber aqui, trazendo essa perspectiva da arquitetura e do urbanismo. Então, Armando Branco é arquiteto e urbanista, formado pela FAUF, pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, em 1967, com especializações em habitação popular e mobilidade urbana, atuou na URBS com projetos habitacionais, participou do estudo de transporte e uso do solo, em parceria com a Collie Buchanan and Partners, e da revisão do primeiro Plano Diretor de Salvador, em 1980. Coordenou planos diretores para Feira de Santana, Itabuna e Lençóis, e integrou diversos órgãos públicos nas áreas de urbanismo e mobilidade. Professor há mais de 24 anos na Unifax, também lecionou na Faculdade de Arquitetura da UFBA, na UNEB e Unime. Presidente do IAB Bahia e conselheiro do CAU Bahia, além de ter participado ativamente da construção do Estatuto da Cidade. Então, olha o peso, né? Olha o privilégio, olha essa responsabilidade que temos aqui, né? E quanto saber, vamos compartilhar. Então, professor, acho que eu parto primeiro pensando, a gente trazendo o tema de fato, né? Urbanismo e desigualdades estruturais. Como nasce esse urbanismo de Salvador? Essas desigualdades são frutos do caminho, são planejadas? O que é que temos agora quando olhamos para essa cidade de desigualdades postas e estruturalmente fincadas, né? Qual a sua visão sobre esse tema, vendo Salvador, vendo a construção dela, tendo participado desse primeiro revisão do plano diretor, e agora a gente também passando por um novo momento de plano diretor da cidade, né, de análise. Bom dia, quero agradecer o convite a todos vocês, e vou ser bem objetivo. Eu sou neto de português, então posso falar mal dos portugueses. A diferença das cidades portuguesas, aqui no Brasil, para as espanholas, é que o espanhol era muito mais rigoroso. Se a gente pega as cidades na América Latina, nós vamos observar que tem aquele xadrez, e esse xadrez se manteve. Já a cidade portuguesa, embora começou com o xadrez, que foi o nosso centro da cidade, que é desde ali da Praça Municipal até o início da Praça Castro Alves, se a gente observar, é um xadrez adaptado à topografia. Daí em diante, o português não quis saber de mais nada, deixou a coisa correr de qualquer forma. Então, esse, para mim,
é um dos grandes problemas que nós temos, que é cultural até nosso. A cidade, quer dizer, o governo português deixava a cidade se expandir sem ter assim o seu planejamento para a época. E tanto é que eu digo sempre em sala de aula o seguinte: este foi o primeiro planejamento de 1549, o primeiro urbanismo aqui de Salvador. O segundo veio a acontecer depois de 4 séculos, que foi em 1981. Então, depois de 4 séculos e um quarto, 425 anos, é que nós vamos ter, de fato, o primeiro plano diretor contemporâneo. Então, a cidade é reflexo dessa situação. Bom, e nesse percurso, nós técnicos, nós não fomos preparados para esta realidade. Como até hoje, isso eu digo em sala de aula, nós não somos preparados para sermos urbanistas nem planejadores. A nossa carga horária é muito pequena. Então, a gente não tem como dar uma contribuição aos dirigentes da cidade, nem ao legislativo, nem ao executivo, que sofre as pressões sociais e tem que dar uma resposta. O segundo fato é a questão do acesso à terra. Observe que, quando foi feita a abolição, nós tínhamos aqui uma série de engenhos no nosso recôncavo. Aí foi liberada essa mão de obra, uma mão de obra que só sabia trabalhar realmente na roça com a produção do açúcar. Então, esse pessoal é dispensado, os donos de engenho não têm realmente nenhuma preocupação onde alocar essas pessoas. Essas pessoas, então, vêm em direção do recôncavo para a cidade. É o primeiro processo que vai surgir na expansão de Salvador. E eles vão entrar por onde? Pela Estrada da Liberdade, depois que teve o 2 de julho. Por isso que a Liberdade é considerado o principal, o maior bairro negro da cidade. E houve planejamento para isso, para o assentamento? Também não houve. Então, essa é uma das explicações dessa expansão. Depois, contemporaneamente, aí eu já faço parte desse processo nos anos 60, nós vamos expandir a cidade de um lado para a Estrada Velha do Aeroporto, quando a URB vai construir o primeiro conjunto habitacional, que é o 7 de abril, e depois eu vou trabalhar no que depois se tornou Cajazeiras. Então, era como a gente estava projetando essa expansão como se aquilo fosse um único desenho, sem haver uma preocupação com o entorno. E depois vem aqui para também estender a paralela com Mussurunga, etc. E tal. Então, a cidade se espalha dentro de alguns pontos e não há uma articulação. Bom, nos anos 40, nós tivemos a presença de Mário Leal Ferreira. Mário Leal Ferreira, que foi engenheiro, que tentou fazer um plano de Salvador nos anos 40, mas ele morreu. Ele morreu antes do período, então acabou o plano não se tornando uma lei. Isso gerou o quê? As nossas avenidas de vale, que foi a salvação. Mário Leal Ferreira, que não era arquiteto, nem era urbanista, era engenheiro sanitarista que se preocupa com a rede futura de esgoto e de rede de abastecimento de água. Então, isso é interessante, né? Como os engenheiros sanitaristas, eles têm essa percepção. Então, ele teve essa percepção de deixar pelo menos esquematizado nos mapas essa expansão da cidade, que quando vem, então, o prefeito Antônio Carlos Magalhães, um colega nosso fala para ele que existia esse plano, que não era muito bem um plano aprovado. Então, nós abrimos as avenidas de vale, como hoje nós estamos fazendo ainda. A gente abre e não faz a urbanização, não faz o projeto de expansão das margens dessas vias. Aí, avenidas que foram abertas, a gente vê a ocupação desordenada que vai ocorrendo. Então, nós não temos um processo conjunto. Então, há uma complexidade, há um entendimento, porque nós não temos essa cultura urbanística de que a cidade tem que crescer dentro de um processo onde
o dirigente, a prefeitura, é quem deveria conduzir este processo, através dos seus técnicos, e definir os grandes eixos. Quando eu faço planejamento, a primeira coisa que eu faço é definir a expansão do sistema viário futuro. Eu coloco lá, é um risco somente. Eu sigo o mesmo processo que Mariel Ferreira fez. Agora, é necessário que, à medida que a cidade vai crescendo, as autoridades, nesse caso o município, assuma esse parcelamento. Só para concluir, eu tenho uma preocupação muito grande com a expansão do VLT, que está tendo agora, que vai ser o mesmo modelo. Bota o trilho, corre ali, e as áreas lindeiras, elas vão crescer de qualquer forma, porque o próprio pessoal de prefeitura acaba não tendo um poder profissional e um poder político, e o poder de polícia que tem, que o técnico da prefeitura, que analisa os projetos, tem poder de polícia. Porque ele é quem analisa e vai dizer, não, isso aqui não pode, essa rua não pode, essa rua tem que ser do lado de cá. Se você não tem isso estabelecido, então você deveria ter. Bom, então isso é que eu coloquei aqui no início. Falta a nós uma cultura de planejamento. E nossas faculdades ainda não estão preparando nós, arquitetos e urbanistas, para exatamente este enfoque. E eu não tenho grandes esperanças, quer dizer, eu acho muito complexo como solucionar as coisas aqui na nossa cidade de Salvador. Mas muito difícil mesmo, porque não dá para você desmanchar mais a cidade. Eu conversava ali com um colega, né, de Alagados, que eu conheci Alagados nas palafitas. E uma coisa que me impressionou é a população, tinha aquela primeira ponte, né, de madeira, e tinha as ligações para as casas. E a distância era grande, eu ficava invocado, né? Eu tinha que idade? Eu tinha mais ou menos 23, 24 anos. E assim, por que o pessoal bota uma casa defrontou tão longe? Você vê, eu formado já arquiteto. Eu não tinha ideia que no futuro aquilo podia ser aterrado, ia ser uma rua para passar ônibus, carro, etc. E tal. Ou seja, o povo foi muito mais sabido do que a gente. Eu, recém-formado, eu andava ali, andava com medo, porque balançava, não sei o que. Disse, olha só, aí quando eu passo hoje, eu sempre me lembro dessa imagem daí. Bom, fica aí o café pequeno aí para a gente aí provocar as coisas. Certo? Eu só queria abrir um parênteses. E tem uma coisa que depois a gente pode falar. A Lei de Terras de Dom Pedro II. Já vou emendar. Eu já vou emendar agora, professor. Nessa possibilidade do plano diretor, como é que o senhor vê, então, possibilidades do que é que a gente tem que estar atento nessa revisão? Como é que a gente pensa essa cidade partindo de um lugar que seja menos desigual, né? Que esse urbanismo inclua as margens, principalmente dentro dos serviços públicos, dentro dessa mobilidade urbana, respeitando quando esses projetos chegam de impacto e mobiliza toda essa comunidade, essas transformações que foram vividas ao longo do tempo. Como é que esse plano a gente faz de um jeito que preserve ou pense menos desigual, ao menos, para a cidade, para a sua população? Bom, esse plano, a gente tem uma certa crítica, porque ele ainda não está aberto ao debate. Quer dizer, antes de iniciar o plano, já se deveria se sentar para debater, porque não adianta fazer plano diretor somente com nós, arquitetos e urbanistas. Não adianta. Faz o plano, vai lá para a Câmara, aprova, a imprensa divulga tudo mais, depois ele vai e fica na gaveta. Hoje fica no computador, que você aí não abre mais nunca. Se os diversos setores da sociedade não tiver conhecimento que é esse plano, ninguém vai brigar, nem vai lutar por esse plano. Então, a forma como ele está sendo iniciado, que é a Fundação Getúlio Vargas que vai elaborar, primeiro já é pessoal que vem de fora, não é pessoal da terra. Então, o plano, por mais que você queira fazer, ele tem que ser demorado e ele não se encerra na hora que você encaderna. Porque planejamento é processo. Na hora que eu termino o plano, eu já preciso fazer a revisão dele. Então, eu tenho que ter uma equipe permanente na prefeitura para exatamente... Terminou, levou o quê? 1 ano e meio?
Ó, isso aqui já está superado, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. E hoje nós temos a informática que já facilita tudo, coisa que nós não tínhamos em períodos anteriores. Então, eu não tenho grande expectativa. Vai ser um documento bonito, colorido, tudo mais tal, e que ninguém vai ter tempo de ler, que ele vai ser tão grande que não vai. E ninguém internalizou o que é esse plano. Então, eu não tenho expectativa para isso. E depois, hoje, um plano não é mais um plano físico. Hoje, o planejamento não é mais um plano que você só pensa na questão física da cidade. E nós vamos nos concentrar muito disso, porque assim, há uma pressão, que eu acho que é uma pressão legítima, do mercado imobiliário, e que vai se querer liberar gabarito e coeficiente de aproveitamento. E vai ficar uma briga somente nesse campo daí. Isso aqui vai ser o pior lugar para se ficar, viu? Porque na hora que vender o Detran e a rodoviária, aqui é onde tem o maior coeficiente de aproveitamento. Para quem não é arquiteto, quanto mais metros quadrados se pode construir em Salvador, é nessa área. E essa área é um funil. É a entrada desse funil. Gente, isso aqui vai ser um lugar horrível para se deslocar. Entendeu? Esse centro aqui, porque eu nunca vi uma cidade que você considera, traz todos os movimentos. Aqui a paralela e aqui a BR para um ponto só. Então, aí não tem como você desengatar isso. A não ser as permanentes obras que não terminam. E como a gente tem automóvel, então eu também tenho automóvel. Não vai. Ó, em 1979, nós fizemos o plano com os ingleses, e os ingleses disseram isso. É que aqui não tem um quadro para riscar, né? Tem que ter um quadro para a gente riscar. Pode riscar no vidro, professor. Tem um piloto. Pois é, arquiteto. Dá um piloto, escreve no vidro. Consegue um hidrocorzinho. Gente, Salvador é um triângulo. Memoriza aí, todo mundo mora em Salvador, não é isso? Salvador é um triângulo, que é o Farol da Barra, exatamente. Certo? Então, um pouquinho acima desse vértice, você tem aqui o Iguatemi. Então, você tem paralela e tem a BR. Então, você tinha que ter uma coisa que está correta é o seguinte: a estação rodoviária está num desses vértices desse triângulo. E do outro lado de cá, você tem São Cristóvão. Então, tinha que estruturar exatamente como se fossem dois novos centros comerciais da cidade. Professor, quer usar aqui para riscar o vidro? Pode riscar? No vidro? Pode. Tem problema, não? Chega e falar um pouquinho com a Gabi em caixa. Aqui, esse piloto. Está aqui para mobilizar mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, Salvador. Mobilidade. Esse aqui já não está bom, mas deixa eu ver se serve. Esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Salvador é mais ou menos uma coisa aqui assim, ó. Aqui é Itapajipe, viu, gente? Então, depois vem para lá, vem para cá. Então, aqui você tem a BR. Tem gente aí, morre. E aqui você tem a paralela, Vou ficar em sua frente. certo? Aqui está o Farol da Barra. Aqui Baía de Todos os Santos, não é isso? Quem quiser ir para a ilha, vai por aqui. Aqui tem Itapuã, certo? E aqui nós temos a Aeroporto. Então, Salvador é um triângulo. O que é que a gente faz todo dia? Traz todo mundo para aqui, ó. Para então se distribuir por aqui. E isso aqui, ó, à medida que a gente constrói aqui, eu trago mais carro. Porque aqui é o novo centro financeiro de Salvador. Quando a ideia dos ingleses era exatamente nós fazermos algo aqui e algo aqui. Então, a rodoviária está sendo feita aqui. Porque aí você vai distribuir os fluxos, entendeu? Você tem uma redistribuição. Você equilibra um pouco mais os movimentos. É como eu disse, o estudo foi feito, na época não se tinha discussão pública, e apenas eu tenho lá na minha estante esse estudo guardado.
Uma aula. As perguntas a gente vai guardar. Eu só quero saber se o senhor é presidente do IAB. Não, eu já fui. Já fui há muito tempo. Vou segurar as perguntas para A gente chama IAB mesmo, Instituto de Arquitetos do Brasil. Pronto, gente, obrigada. Tem muita coisa para gente falar, viu, gente? Muita coisa, né? Essa vai ser a parte 1, então, né? A gente segue a semana toda. Então, vou seguindo. Gratidão pela sua contribuição, muito rica. Acho que aí aprendemos algumas coisas. Tenho certeza que tem muito mais, mas já foi uma pincelada boa aqui para a gente começar a pensar a estrutura dessa organização urbana, né? Vou seguindo para Ricardo. Então, Ricardo é historiador, roteirista, diretor audiovisual, mestre em educação pela UFBA, com temas paradigmas emergentes em educação. Atua na TV com séries como Umbondo, Nossas Raízes Africanas, Jesuí Kardec, Bahia Nation, além de curtas premiados como Serrano e Minha Praia. Coordenou Cine Cena e Taigara e desenvolveu projetos culturais e educacionais pela produtora Escritório do Pensamento. Atualmente está no ar com a série Insurgentes, no History Channel, e a coluna História e Arte na Band News. Destaca-se também pelo espetáculo 5 Segundos e a saga da Memória Soteropolitana, e foi meu professor de História também. Vale dizer, o mais importante aqui. Ponto alto do currículo. Você Ser seu professor. E com contribuições muito significativas. Então, assim, saindo dessa parte, passando pela essa parte técnica, né, e dando continuidade vou puxar esse viés mais histórico da nossa cidade. Eu queria ver o seu olhar sobre essa construção, né? Pesquisando aí, se a gente pensa urbanismo e essas desigualdades. Eu ainda estou com essa questão aqui. Essas desigualdades surgem no meio do caminho, elas são pensadas já historicamente para perpetuar algumas desigualdades de poder que já se via que existe no mundo, né? Pensando esse avanço da metrópole, com a industrialização, com o êxodo rural que o professor trouxe aqui, com todos esses elementos. Da onde vem historicamente essas desigualdades que a gente percebe entre essa diferença, como foi historicamente chegando nesse lugar de um processo de favelização também nas margens da cidade e tudo isso? Então, quero te ouvir. Bom dia, saudações a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Salvador foi planejada para ser uma extensão de Lisboa, como o professor já deixou claro, né? Então, esse modelo extremamente perverso de alocação da população, distribuição dos benefícios da vida urbana, ele já nasceu como um projeto, eu não diria consciente, de racismo e segregação, mas fazia parte da mentalidade segregacionista, racista, elitista, aristocrática até, que os portugueses, de forma maléfica, estabeleceram no nosso processo de colonização. Não dá para adorar a pílula de jeito nenhum. Tudo de muito ruim que nós temos veio da Europa, pouquíssimas das coisas que nós temos de valor, né, vieram da Europa. Veio o sangue, veio a escravização, veio o colonialismo, veio a segregação, veio esse racismo que a gente chama hoje de estrutural, mas que está no coração e na mente das pessoas, né? Então isso são 500 anos. E veio como um planejamento mercantilista mesmo. Salvador foi a principal cidade, o principal porto do modelo mercantilista do Hemisfério Sul durante mais de 300 anos, devia servir aos interesses acumuladores daquele capitalismo nascendo. E assim, Salvador, em 1549, é fundada através de um projeto, um plano diretor, se é que a gente pode chamar assim, do Luís Dias, arquiteto do rei, que veio junto com o Tomé de Souza para transformar Salvador numa cidade absolutamente voltada para os interesses daquele capitalismo nascendo, chamado capitalismo de acumulação primitiva. Salvador nasce no centro histórico, como bem disse o professor, a cidade amuralhada. Isso já denota um caráter bem característico dessa cidade segregacionista, porque a muralha não era só para proteger dos invasores estrangeiros, assim como os holandeses estiveram aqui, mas para separar aqueles, os bem-nascidos, os brancos, falando de uma forma bem direta, da comunidade que vinha para servir apenas de mão de obra. O Porto de Salvador provavelmente recebeu 1,5 milhão de escravizados. Isso é uma monstruosidade, né? E aí, para poder a gente fazer um anteparo, eu costumo dizer, disse no filme, né? Foi citado, a gente tem um filme gravado em África chamado Umbondo, Nossas Raízes Africanas, acho que você falou aí, né? E que eu concluo o filme com um texto dizendo assim: grato aos nossos ancestrais
que involuntariamente foram trazidos de África, né, através desse rio chamado Atlântico, mas que voluntariamente e generosamente construíram quase tudo que a gente tem de positivo, de grandioso, de culturalmente rico, que foi a população negra que veio para cá e que até hoje é um caso único aqui. A gente era para viver em guerra civil, essa cidade, é impressionante. Uma cidade que escravizou, que foi colonizada, né, através de um processo muito, muito cruel. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, negros, brancos, pardos, mestiços, conversando sobre o futuro da cidade. Isso é inacreditável. Pelas contingências da gente, como a cidade foi construída, era para a gente ter guetos muito segmentados, estarmos em conflitos étnicos, raciais intensos nas ruas de Salvador. Mas parece que o senso civilizatório e a generosidade dos afrodescendentes acabou dizendo, não, tudo bem, a gente reconhece toda a violência que sofremos, mas não vamos alimentar a violência com violência, mas com resistência, né, com resiliência e resistência. Então essa é mais ou menos a história, um panorama geral desses 450 anos, mas que a cidade foi feita assim, vocês lá e a gente aqui. E os negros que moravam dentro do muro estavam nas senzalas, nos quintais, né? A segregação era interna também, por isso os quintais eram tão importantes para serem construídos ali, né? O que a gente chama hoje de quarto de empregada, de quarto de serviço, eram, na verdade, as microsenzalas dentro das casas grandes, dentro das casas da elite. E isso ganhou força, né? Isso ganhou força, o professor foi extremamente feliz historicamente, quando ele diz que após o processo de conclusão do sistema escravista no Brasil, a população que vivia nesses engenhos do Recôncavo, muitas delas vieram para Salvador. Meu querido colega Laurentino Silva, Laurentino Gomes, desculpa, já conversamos muito sobre isso, né? Ele foi bombardeado. E aí, claro, ele reconhece que tem ali uma matriz dele, do racismo mesmo, natural, de um homem branco sulista. Ele usou as palavras de forma muito infeliz quando disse que Salvador foi enfeiada após a abolição, né? Ele tentou me explicar, eu entendi, mas eu continuo dizendo que ele usou as palavras de uma forma equivocada, porque essa população veio e se segmentou nas periferias, que foram sendo, eu chamo de quilombos urbanos, no sentido simbólico da palavra quilombo, como centros realmente de resistência. Tanto que a gente foi para os Alagados, eu sou filho dos Alagados, vivi até os 15 anos lá, né? E quando saímos dos Alagados, de Cosme de Farias, quando saímos do Engenho Velho da Federação, me ajudem aí, quando Liberdade. da Liberdade, fomos jogados para muito longe, mais uma vez, né, fora dos muros da cidade, porque Mussurunga eram 2 horas de viagem da Lapa até Mussurunga, hoje é menos, por incrível que pareça, mas eu fazia 2 faculdades, eu trabalhava, ainda tinha um estágio, então eu tinha full time das 7 às 22 horas em Salvador, né? E depois me deslocava para fora da cidade, eu e o pessoal de Cajacite, né? De Cajazeiras, de Itinga, e todos nós éramos jogados para fora, né? Saímos daquele núcleo que era a Cidade Baixa, existia uma política social e tal, mas fomos jogados mais uma vez para muito longe, para fora dos muros da cidade, né? A gente conversava um pouco antes, eu dizia, é muito perverso isso, porque, mas existia um plano, Mussurunga, Cajazeiras, por que não era aqui na Paralela, aqui do lado? Porque essa área toda estava reservada para a elite branca da cidade. Por que não é? Por que Mussurunga não foi no Imbuí? Por que Mussurunga não é aqui do lado do 19BC? Por que não é aqui do lado da gente? Por que não foi para Pituba, não foi para Orla? Por que Cajazeira foi para o coração da cidade, longe da Baía de Todos os Santos e longe do litoral? Mussurunga, muito longe. Porque não interessava. Essa aqui é a mão de obra barata, né? Essa é a mão de obra barata que vão ser nossos trabalhadores braçais, que vão alimentar, mais uma vez, nessa nova forma de segregação e de escravização, e graças a Deus as legislações trabalhistas que evoluem, porque tudo que uma sociedade legaliza, ela moraliza. Isso é uma coisa óbvia da lógica sociológica. Então nós fomos evoluindo do ponto de vista legal, criando leis através da luta da gente, não vamos esquecer isso, né? Eu me lembro, Joselito, na época ainda no finalzinho da ditadura, a gente na faculdade, e a gente foi fazer um 13 de maio desse, eu me lembro que o slogan que a gente gritava nas ruas no Centro Histórico era Isabel não libertou, o povo é que lutou, né? Então a gente foi ganhando consciência racial, letramento racial, a gente foi ganhando consciência de classe,
e assim a legislação ela antecede um pouco o que a sociedade moraliza. Então a gente tem, ainda bem, me perdoem aqui, governos progressistas nos últimos anos que deram grandes avanços do ponto de vista social, racial, mas com muita luta, com muito suor, com muito sangue, com muita segregação e com muita dificuldade. Mais uma vez a gente assiste toda essa área que a gente olha ao nosso redor, e eu queria que vocês fizessem um escaneamento social de quantas famílias negras moram nesses prédios de luxo que a gente vê ao redor aqui no nosso olhar, desse ponto alto da cidade, desse observatório que é a Inova, que a gente observe quantas famílias negras habitam os bairros nobres da cidade de Salvador. Então, assim, eu não sou um pessimista, não, eu sou otimista, eu acredito que a luta cotidiana é essencial. Eventos como esses lançam um olhar e um panorama rico sobre o que a gente quer, o devir, a cidade que a gente deseja. Amo essa cidade profundamente. A gente fez quase um pré-lançamento do livro aqui, né, Salvador, Minha Cidade, da última vez, que eu escrevi com Aurélio Schomer. E Aurélio é um homem conservador, de direita, e a gente fez um pacto de que a gente conseguiria escrever juntos, e conseguimos. Não, mas é verdade, o livro, sem falsa modéstia, ficou muito bom, com um respeito absurdo, porque eu disse a ele assim, cara, a gente vai ter que conversar, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com a direita. Aliás, com a direita eu não tenho problema, tenho dificuldade de lidar com a extrema-direita, né? Então ele disse, Ricardo, vamos conversar, marcamos 4 horas de reunião, e eu vi que ele não era de extrema-direita, muito pelo contrário, era um conservador, direita, que, aliás, eu respeito, saúdo Democracia. a direita democrática, e nós conseguimos construir uma obra juntos. Nós disse ele assim, mas cada um vai escrever sua conclusão, ok? Ele, ok. Dois finais. E aí ficou acordado isso, ele fez a conclusão dele, eu fiz a minha, né? E acabou não ficando tão distante, mas eu encerro dizendo assim, amo demais essa cidade, devo muito a ela, quem sabe, o melhor mosaico, a melhor tapeçaria de uma cidade possível, mas que foi violentamente vilipendiada, segregada, né, sofrida, que sangrou muito nesses quase 450 anos, mas que eu vejo uma luz possível da gente construir uma cidade mais justa, mais racialmente integrada, e isso parte muito da luta da gente. Então, eu ouvi uma frase de Leandro Carnal falando sobre cidades também. Ele fala assim, é um privilégio muito grande poder escolher onde a gente vai morar, né? No sentido de, quando se olha para uma periferia, para lugares de exposição, de risco de desabamento, esses lugares ninguém escolhe ir ali voluntariamente, né? Onde se pode ir. E eu queria trazer um pouquinho 2 coisas, né? Já caminhando para esse lugar do como você vê essas possibilidades dessa nova cidade, de um futuro, de uma construção menos desigual, a partir também dessa herança que a gente traz cultural, e talvez da educação e da cultura possam trazer nessa miscelânea que a gente traz de culturas afro-indígenas, brasileiras, europeias, o que a gente traz, como a gente pode redesenhar isso, e trazendo um pouquinho também disso, esse êxodo rural, essas pessoas que vêm para cá, quem são essas pessoas da margem historicamente, por que vieram para cá, por que essa organização se deu de tal forma de se colocar num lugar de tanta vulnerabilidade, né? Quero dizer, não foi por querer, né? Isso tem que se transformar num seminário permanente. Eu cheio de dúvidas aqui. Assim, eu acho que botando o pé na porta mesmo, como a gente sempre fez, né? Quando eu falo dos quilombos urbanos, eu gosto muito desse conceito, que ele é bem simbólico, né? Estabelecendo que essa cidade é nossa. Essa cidade é nossa. Não encarar como despojo de guerra, né? Como resultado do conflito, assim, mas resultado da nossa construção. Nós construímos essa cidade. Nós construímos. Pertencimento, né? Pertencimento. Nós construímos essa cidade. Tudo que ela tem de muito rico foi feito com muito suor, com muito sangue, com muita chibata, com muito sofrimento. Então, a gente precisa botar o pé na porta, sim, e estabelecer, olha, aqui, essa cidade é nossa, é minha, e a gente continuar na luta para que todo esse novo ordenamento ele não possa ser feito com todo respeito, professor, apenas por técnicos e gestores, mas pela periferia também, pelas lideranças, né? Pelo processo que inclui e não exclui, porque é sempre um processo extremamente excludente. Então, esses setores dessa sociedade que esteve à margem por 450 anos precisa ser incluído claramente nisso. Falava sobre
Eu vou falar sobre a questão do êxodo, Viu? certo? Quando Mas assim, quiser. eu não vou perder, não. Porque o professor tem isso, né? Vai, mas ele vai voltar. Não se preocupe, não. Eu vou voltar. Então, Leva logo. Dessa coisa, professor, de 1850, né? Da Lei de Terras, que é um absurdo. Para quem não conhece a Lei de Terras de 1850, que é o mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, do fim do tráfico negreiro, dizem que é uma coisa simbólica. 1850 estabeleceu, por força da elite agrária brasileira, uma lei que dizia que ninguém poderia mais ter terra que não fosse por compra e venda. Eles preocupados com os imigrantes chegando, com os negros em processo de libertação progressiva. E agora, se essa galera tem terra, a gente não vai poder usá-los como mão de obra barata nas lavouras. Se eles têm terra, a gente estabelece um modelo fundiário brasileiro baseado essencialmente no minifúndio produtivo. Como em alguns lugares isso acontece, é difícil alojar os americanos numa hora como essa, mas vocês sabem, eles estabeleceram a ocupação do meio oeste americano de uma forma inteligentíssima. Então lá predomina o minifúndio produtivo, ou o latifúndio mediano produtivo, enquanto que aqui não, aqui predomina o latifúndio improdutivo no Brasil, mesmo com a mecanização, continua para mim sendo improdutivo, porque não agrega e não inclui o pequeno camponês no processo. Então, em 1850, a lei dizia que ninguém mais podia ter terra que não fosse por compra e venda. Então, só quem pode ter terra é quem tem dinheiro. Então, jogaram a gente no mundo dos brancos, literalmente, né? Uma abolição que, na verdade, serviu muito mais aos interesses de uma elite ideológica e dos grandes barões do café do Sul, e a gente não tinha chance. Tem aquela obra-prima do meu queridíssimo mestre Jorge Portugal, né? Do Lázaro Matumbi, que fala do 14 de maio, né? Então a gente foi jogado no mundo, assim, sem chance, sem oportunidade de emprego, sem chance de trabalho e sem terra. Então, quando veio a abolição maldita em 1888, feita de uma forma absurda, a gente vai fazer o quê no Recôncavo? Vai fazer o quê? Nada, vamos para a cidade. Além do fascínio urbano, né, que é um conceito básico do êxodo, a gente tinha também a possibilidade de, quem sabe, encontrar aqui sobrevivência. Não encontramos uma sobrevivência atroz, mas esse foi o primeiro momento desse êxodo rural que ocupou e que, de alguma forma, favelizou, não gosto dessa palavra não, porque ela sempre soa como pejorativa, favelizou Salvador. Mas a gente teve um outro micro-êxodo rural acontecendo internamente. A Estrada Velha do Aeroporto, por exemplo, ela chegou a viver uma experiência de pequenos núcleos agrários, ali onde está o santuário do maior do Norte e Nordeste, né, o Manuel Barradas, o Barradão. Ali está, por exemplo, aquela área toda de Canabrava ali era de pequenas propriedades, de pequenos sítiozinhos de trabalho, e muitas vezes com a economia de subsistência, que é extremamente difícil, ainda mais próximo de concessão de uso, se não me engano. Né? Exatamente. Concessão de uso. Tanto que a polêmica até hoje em relação ao próprio Barradão, né? Claro que vai se levar em conta toda a glória do time que habita ali. A gente tem uma temporária. Como diz Djavan, ainda bem que eu sou Vitória. Mesmo quando ele não está bem, algo me diz em rubro-negro. O sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Não é? Então, é só um momentozinho de sofrimento, vamos passar isso aí. Então, o que acontece? A gente teve esse microciclo, né, do êxodo urbano para a própria cidade. Então, teve muita gente saindo para essas regiões de Canabrava, né, a Estrada Velha do Aeroporto, Boca do Rio, um pouco mais para dentro, ali onde é hoje Imbuí. Ô, professor, me dê aqui um tempinho só. Essas terras foram de Tomé de Souza. Tomé de Souza, para chegar aqui, o governo português comprou na mão do donatário. Ainda tivemos essa vantagem. Não são terras da União, são terras do município. É Francisco Pereira Coutinho e a família Dávila. Exatamente. Aí Portugal comprou e ficou na mão de Tomé de Souza. Por isso que até o pessoal que mora lá em Lauro de Freitas ainda tem terra de Tomé de Souza, que é de Salvador, viu? Estamos nesse problema na Itinga, né? Que ninguém sabe se é Salvador ou se é Itinga ou é Lauro de Freitas. Está uma briga lá por São isso. São terras que pertencem ao município de Salvador. Certo? O povo de Itinga não quer vir de Salvador, quer Eu ser de trabalhei Lauro. muito na prefeitura analisando concessão de uso. Concedendo, exatamente. É, exato. Né? Então, concluído, professor Ricardo? Não. Então, concluindo. Então, no gerúndio, concluindo. Vai ficar pro próximo seminário. Não.
O meu tempo está concluído, mas o tema não. Agradeço, vou passando aqui para Crispim. Então, Joselito Crispim, ativista dos direitos humanos, nascido nos Alagados, Salvador, fundador do grupo cultural Bagunçasse, cofundador do projeto A Favela Venceu e CEO da fintech AFV Bank, voltada para as classes C e D e o ecossistema das favelas. Escritor, cineasta, padeiro e ex-vendedor de picolé, atua com jovens em situação de vulnerabilidade nos Alagados e também em Catembe, Moçambique. Seus filmes 29 polegadas, Ilha do Rato e o documentário Sim, Não, Mal Conduto foram premiados internacionalmente. Autor do livro Bagunçaço, seu trabalho articula arte, territórios e resistência. Super feliz! Como é que sou eu? O Gabi, e meu amigo. E meu amigo! Outro amigo. Não, bacana, daqui todos são amigos. Bom dia, meus amigos e amigas. Eu vou deixar livre, eu ia perguntar, mas eu vou deixar livre. Fale. Pronto. Assim, eu digo que a faculdade, né, os irmãos que adentraram aos bancos da faculdade, tem uma boa vantagem. Eles estruturam o pensamento. Eu sou empírico. Então, o pensamento flui, misturado com TDAH, e vocês vão para casa e juntam tudo e tenta entender o que eu quis dizer. Mas, enquanto os irmãos falavam, os parceiros aqui falavam, eu fui pensando algumas coisas aqui que, assim, a gente vai fazer um bate-bola. Inclusive, pode interromper e perguntar. Não, a gente vai... depois. Não, bem coloquial, se uma coisa for necessária. Mas duas datas importantes, para eu não me perder, 1444 e 1888. Então, olha, datas muito parecidas, né? Certa vez, em Portugal, na casa de uma aluna do Bagunçaço, back vocal de Margarete Menezes, ela foi lá no projeto, viu uma menina, ajudou essa menina, ela virou cantora internacional, e eu estava visitando ela em Portugal. E o sogro dela, seu Jorge, que não é o nosso seu Jorge daqui, um senhor muito simpático, um português muito simpático, estava lá pelos vinhos portugueses, a gente já estava empolgado, e ele dizendo, um homem muito bom, era gente boa, gente do mundo. E entrou nessa questão das crueldades dos portugueses, e ele dizia, não, mas a gente sempre foi um povo comercial, tudo era trocas comerciais. E o seu Jorge tentava abrandar aquela situação, e eu estava na casa dele, tomando um vinho muito bom, então eu estava pensando, entre na briga ou continuo tomando vinho? Amanhã eu brigo, amanhã eu brigo. Bora ver ali, né? E foi muito ameno com o seu Jorge ali. O seu Jorge não foi bem assim não, viu? Porque os estupros, as coisas, não foram coisas comerciais assim, não. Ele, não, mas era só extensão comercial, tá pronto. E ficou ali. Dias depois, eu estava no sul de Portugal, ali no Algarve, com um amigo português, um cara que não gostava de brasileiro, ele me disse que tinha problemas com brasileiro, mas tínhamos amigos em comum, e eu estava no hotel dele, né? Ele falou, vamos correr de manhã. Aí, vamos correr de manhã, me presta um tênis, vou correr. E ele falou, vou te mostrar um lugar onde chegaram os seus. Olha como a aula vem, né? E nós vamos correndo, estávamos na cidade de Lagos, e chegamos numa praia. Ele falou, aqui chegou em 1944, 200 e poucos dos seus povos aqui. 1444. Foi um absurdo, tá? E eu nunca, nada de história, nada que eu estudei, embora sou debruçado nas questões da escravidão, li sobre a escravidão alemã, sobre a escravidão romana, a grega, e não lembrava, não tinha uma data assim para entender quando começamos a questão da escravidão dos povos de África. E quando voltei para o hotel, entrei na internet, fui pesquisar e estava lá. 1444. O Infante Henrique, porque startup já existia desde lá. Todas as grandes navegações é a startup que deu nisso aqui tudo, né? Vocês vão entender. Porque às vezes você faz a startup uma boa ideia, uma boa inovação e não imagina os efeitos colaterais, né? Então o Infante Henrique, com dinheiro na mão e lá parado, podendo fazer o que quiser, ele pegou todo o conhecimento que passava por Portugal ali, já tinha passado vinque, chinês, tudo, e cada um tinha um modo de navegação. Então ele pegou tudo aquilo, com o tempo que ele tinha, e começou a experimentar a navegação. Investia dinheiro para equipar os navios, com todo o conhecimento que perpassou por Portugal, e descia ali, norte de África, tá? E só no prejuízo. Startup, sabe como é? No começo dá prejuízo, né? Até que em agosto de 1944, chega um anúncio dele, ele está por ali, povo na praia, com 230 corpos negros. Meninos, meninas, mulheres, está bem descrito ali. Causa um alvoroço ali em Lagos, em Portugal, no Algarve. Todo mundo vai, e é tão curioso aquilo que ele consegue vender
aquele povo. Não se sabe o fim daquelas pessoas, não tem, se tem muita narrativa. Mas agosto de 1444. Um italiano ali vendo aquilo ficou horrorizado. Escreve algo. Inclusive, o que esse homem escreve, que é uma espécie de poesia ou de desabafo, está lá no mercado de Lagos, a cidade escreveu isso. E na narrativa dele diz que realmente estava se perdendo a humanidade. Porque como se celebra com tanta alegria pessoas vendendo pessoas? Ele ficou horrorizado com aquilo. Então você tem um mercado na cidade de Lagos, em Portugal, que relata isso. Hoje a cidade faz um trabalho, tenta lutar para poder, mas a gente vem falar da escravidão no Brasil. Então quando Pedro Álvares Cabral aportou aqui, a escravidão já estava estabelecida, em 1444. Inclusive, a pequena barqueta que vem à terra, vem com, não é Pedro Álvares Cabral que vem um cara lá, um imediato dele, um judeu, que eles tinham raptado lá na Ásia, porque achava que estavam indo para a Índia, eles achavam que iam poder fazer a tradução. 2 homens negros, daquela África ali, logo depois do Saara, né? Então a gente já chegou ali, já chegou aqui em 1500, com esse formato já, de um sequestrado, 2 escravizados e pronto. 1444. E diz lá o Pero Vaz do Caminha que houve dança, né? Que dançaram. Tá? Agora você imagina esses homens, 3 meses no mar, sem mulher, sem nada, que dançou coisa alguma. Eu acho que teve uma dança inicial da percepção, mas depois estupro, roubo e tudo mais que tem que ter. E a minha pergunta sempre, que eu sempre pergunto no final, é que a gente começou dançando e perdemos o passo, né, dessa dança. Aí vem 1888, não é isso? O dia 13 de maio, que confesso, nós somos amigos do Lazo Matumbi, né? Já tive lá comendo umas acarajé lá com o professor Marinelso, com o Lazo, somos amigos muito, muito próximos do Lazo. E eu estava com o Lazo, eu produzi Lazo por 2 anos, e um dia fomos visitar o Jorge Portugal, ele já secretário de Cultura, e os dois não se viam, e Lazo, aí na hora de ir embora, Portugal fala para Lazo, Lazo, eu já te dei a música, não sei quantos anos você não, a letra você não faz a música. Ele, rapaz, eu vou fazer essa música. E daí sai 14 de maio. Né, que essa música que ele deu. Eu trabalhei na produção dessa música, e eu digo que a gente está em um 14 de maio interminável. 14 de maio não acabou. O 13 foi lá e disse que tinha que fazer, mas o 14 não acabou. Talvez seja no amanhecer do 14 de maio, porque nós não sabemos o que fazer com nós mesmos. O Brasil parou ali, ele não deu o segundo passo, ele não pensou. Então, quando a gente fala em urbanismo, a população, a gente não conta em nenhuma das nossas matemáticas e pensamentos sociais por uma parcela importante da população, o povo indígena e o povo negro. Ela não é contabilizada. Em nenhum desses planos que foram feitos aí, essa população foi pensada. Porque quando se escreve lá, que é um artigo até pequeno, está terminada a escravidão, acabou. Mas não se diz nada que vai ter feito com o negro, que não vai. Acabou ali. Então, quando você tem uma população crescente, que você não pensa que você, em nenhum livro diz que vai fazer com ela, você vai matar, vai exterminar, vai fazer o quê? Vai educar, vai dar um jeito de botar na frente das guerras que até tentaram para morrer. Os índios matam todo mundo como os americanos, faz alguma coisa. Só como não se diz nada, a gente não leva isso em conta em nada. Então a bagunça da cidade, a favelação, e eu discordo do meu conterrâneo de bairro, nós estamos sim em uma guerra. Estivemos em guerra desde que chegamos aqui. E eu que permaneço ainda nos Alagados, e aí hoje também moro na Itinga, digo que estamos em uma guerra civil de baixa intensidade. E vamos torcer com a intolerância da extrema-direita, porque política não se discute, eu acho que tem que ter direita e esquerda, o que tiver que ter, mas a extrema-direita ou a extrema-esquerda, todos os dois são perigosos, porque o processo tem que ser democrático. Se nós tivermos uma fagulha de qualquer distúrbio social por conta da extrema-direita ou da extrema-esquerda, aí nós vamos conhecer o que temos sim já uma guerra civil de baixa intensidade, travado pelos povos indígenas nos seus povoados sendo mortos. Toda vez que você vê na TV Bahia que morreu um indígena, tomou tiro de fazendeiro, a guerra está acontecendo. E meu corpo, minhas mãos e meus dreads estão cheios de sangue de jovens negros. Eu tenho 33 anos de processo social e eu tenho mais de 500 jovens que eu posso dizer o nome que foram mortos. Essa semana morreu um, semana passada morreu outro. Então, urbanismo, mesmo que a gente possa falar de um santuário, de um lugar alto e protegido, não significa que a guerra não está acontecendo. Não significa que essas pessoas não estão guerreando desde que aqui chegaram por dias melhores. E isso é muito importante
não dá uma boa notícia. Não está fácil, né? E a gente tem que pensar o urbanismo e a arquitetura baseado nisso, porque se até hoje a gente constrói prédios e que tem o lugar do empregado, né? Não sei, agora ainda tem a entrada do empregado, significa que nada mudou. O 14 de maio continua. Se até hoje a gente se debruça a entender que a humanidade usa drogas desde quando ela se conhece como humanidade, que os Estados Unidos, que perverseou as leis antidrogas no mundo inteiro, obrigou todo mundo a ter, como está agora, vindo com navios aqui, num suposto pegar droga de um outro país, mas que lá eles liberaram, e não sei quem assistiu o documentário, assista esse documentário na Netflix, sobre a liberação da maconha nos Estados Unidos, e o repórter pergunta para um grupo de homens brancos que estão fazendo uma feira milionária sobre maconha, mas, pô, vocês estão aqui vendendo, está dando muito dinheiro, mas por que o povo negro que estava vendendo tá e tudo? Aí o cara diz lá, o brancão americano, porque eles não sabem como fazer negócio, quem sabe fazer negócio é a gente. Então, agora que liberou, quem está ganhando dinheiro, e muito dinheiro, é o povo branco. E tem homens pretos na cadeia americana porque foi pego com um pouquinho de maconha na mão. Então, lá, diferentemente daqui, eles sabem muito bem o que querem, eles querem exterminar o outro. Aqui a gente não sabe o que fazer, vai deixando de lado, finge que não viu, mas há uma guerra simplesmente por comércio. Porque daqui a um tempo a gente não vai poder segurar e vamos ter sim que liberar a venda de drogas, vai ser liberado. E quando isso acontecer, nós vamos continuar sendo os camelôs que vai vender droga ilegal em algum lugar, porque agora a Souza Cruz já carimbou, não sei quem já carimbou, não sei quem já vende. Então não é uma questão de que sociedade você existe, do que é legal, do que é ilegal. É uma questão que nós, essa sociedade que aqui aportou, não foi pensada para indígenas e para negros. Ela não foi pensada, ela não quer, e toda a conversinha é balela. Porque não é possível, eu imagino, quem mora em condomínio aqui, se de repente um terço dos adolescentes do seu condomínio, seus filhos, estivesse desaparecendo. Ó, se comportou, falou mal, deixou de cara para brincar comigo na piscina, aí vem um segurança do condomínio lá, e porque o menino está revoltado de adolescente, ou usando droga, ou vendendo uma bala lá escondida do outro, você vai lá e mate ele. Como nós estaríamos todo dia saindo no TV Bahia, em tudo que é lugar, como é que pode estar matando ou batendo nos nossos adolescentes só porque ele está fumando uma maconhazinha? Eu tenho amigos da classe média alta, eu já tive em um desses condomínios, que era casas, que tinha uma reunião dos pais para botar o parquinho mais para dentro do condomínio, porque a polícia estava pulando dentro do condomínio, porque viu os adolescentes fumando maconha. E o condomínio resolveu botar esse espaço mais lá para dentro para que as crianças, os adolescentes, pudessem não ser atingidos. Na comunidade isso não acontece, né? Então, a minha pergunta sobre urbanismo, sobre arquitetura, é que se uma cidade ela não leva em conta a toda a sua população, os indígenas, os negros, os brancos, ela não é cidade, ela não vai ser pensada nunca. Nenhum cálculo do novo plano está o povo preto de Salvador. E nenhum cálculo pode até ser dito, verbalizado, porque fazer uma fala bonita é muito fácil. Agora, ter uma postura real de inclusão, esse não existe. Não existe, não está existindo. Nós temos aqui para baixo, em Camaçari, tem um povo tupinambá, um grupo tupinambá que pegaram uma terra que já era deles antiga, a família está por ali. A polícia passou lá um tempo atrás e desceu a madeira em todo mundo. Porque é um lugar muito perto da praia, muito bonito, e a gente nem sabe. Sai uma coisinha assim no jornal, pequenininho, mas brigar por aquele grupo de 2 mulheres tupinambás que estão lá tentando retomar a história dela, é missão de todos nós. Ir lá escrever embaixo. Quando eu vi, logo fui lá e escrevi. Se todo mundo vai escrever ali, dizer que absurdo, como é que está, a segurança pública diz, vamos lá ver quem são esses policiais que estão querendo. Mas a gente talvez se mobilize para fazer um encontro como esse, na água, no café, num prédio seguro, mas a gente esqueça que está havendo uma guerra nesse momento que a gente está conversando aqui. Nossa juventude está entrincheirada, ela é o carvão do tráfico de drogas. E eu vou dizer por quê. Porque o jovem, ele quer pertencimento, ele quer sonho. Então, se você diz a ele que é nós contra tal, ele vai para fantasia. Quando eu converso com eles para entender qual é essa cerne, você está com uma arma e no mato, não está nem vivendo bem, é porque alguém deu ele um sentido de pertencimento, de uma revolta histórica que ele não entende, que não é por nada. Eu tentava achar até algum motivo, não era nada. Ele vibra, a facção dele é melhor que a outra, do vizinho do lado. E eles morrem por isso. Porque um jovem é um guerreiro, um jovem é um messiânico, é um sonhador. Então, se a gente não entregar para esse jovem um outro sonho, um outro pertencimento, que é pertencer a essa cidade como toda, nós vamos ver os faccionados violentados e violentando.
Então, para mim, para discutir cidade, para discutir morar e pertencimento, essa discussão tem que perpassar pela qualidade de vida. Não teremos postos de trabalho para nos substituir. Não temos. Até porque, até agora, quem foi que estava morando com os chineses? Tem uma menina aqui, diz que tem um monte de chineses. Aqui, pronto. Temos agora os chineses vindo para cá e não temos técnicos aqui. Porque nossas crianças, nossos jovens podiam estar fazendo formação de engenharia para poder servir. Mas nós matamos tanto, mas tanto jovem que não tem. Porque a classe média branca não consegue repor. Só a classe média branca não vai repor, porque o menino quer ser dentista, quer ser advogado, ele não quer ser engenheiro, ele não quer ser técnico de não sei o quê. Então nós estamos numa defasagem. E assim é gente de gastar, como dizia um bom antropólogo. E nós só podemos ter isso porque temos gente de gastar. Né? Você precisa... Eu digo assim, o traficante, e eu conheço muitos deles, fui professor de muitos deles, ele não tem condições de abarcar dentro do tráfico de drogas nesse momento, graças a Deus, todos os meninos que querem. Eu digo a você, para cada posto que está lá agora acontecendo, tem 8 querendo entrar. Então, como ele não pode, e ele não tem, é um frisson ser do tráfico, porque esse final de semana o pagodão estava comendo no solto, no paredão, e as meninas só querem dar atenção para o menino que pelo menos possa mostrar uma arma emprestada, e ele está naquela ilusão. O cara faz o seguinte, dá pra gente guerrear. Bora botar aqui um grupo que a gente tem aqui para brigar com o outro, porque ele morre agora, tem outro imediatamente para substituir. Então, essa mortandade de jovem é porque há um excedente de gente querendo acessar esse mercado, que é mercado. Se você vai vender bala na feira, se você vai fazer um startup, ou se você vai trabalhar no tráfico de droga, para alguém que está em uma situação de risco social, é dinheiro. Eu não consigo, com os projetos sociais que eu conheço, oferecer para um jovem dele pagar o açaí para a namorada dele no final de semana. Mas o tráfico de droga consegue fazer isso para ele. E mais, ele ganha mais que eu, ele tem um celular melhor do que eu. Exatamente. Facilidade de ganhar dinheiro, fácil. Que é a vida, ganhar dinheiro. Ele tem jovem, tem 13, 14 anos, então quando... É trabalhoso, mas dá duas coisas a ele, dá pertencimento e dá o imediatismo que todo adolescente quer. Mas que morre daqui a pouco. Mas o adolescente não entende isso. Mas ele está composendo a morte. Olha, eu ouvi a gente vai, meu tema é esse aqui. Vende, mas não morre. É outra coisa. Eu tinha um... Só para encerrar a minha parte, você poder fazer uma pergunta. Certa vez um garotinho, eu vi uma matéria no jornal, no projeto, estava acontecendo um projeto, vi uma matéria no jornal de que um grupo de policiais foi preso. E o menino falou assim, um menino de 15 anos falou, rapaz, quando eu ouvi o nome desse homem, eu tremia. Imediatamente eu peguei ele e os outros 8 que estavam ao redor dele, falei, vamos para a biblioteca e você repita o que você disse. Ele repetiu, quando eu vi esse homem aí, eu não gosto nem de ouvir. Estava lá, um grupo de policiais da comunidade foi preso porque estava envolvido em um grupo de extermínio. E desenrola na conversa com eles, lendo, tá? E ele falou, porque esse homem, meus 2 irmãos gêmeos são criminosos, esse homem foi querer matar meu irmão e acabou matando minha mãe. E eu tenho muito medo dele, que bom que ele está preso. A gente tem que diluir isso com eles. Eles trazem o problema, você tem que diluir. Todo mundo falou, todo mundo conversou. E eu expliquei para ele, a violência é uma órbita, você está em órbita da violência. Você vai ter que buscar estudo, outras coisas, para você sair dessa órbita. Se você não sair dessa órbita, você vai ser traçada por ela. E o projeto continuou, tá, e tudo. Daqui a pouco ele começou a faltar. Aí fui procurar ele. Quando eu procurei, alguém me disse, ele apareceu com um celular que eu não tive até hoje, o celular que ele tinha. Aí eu falei para ele, rapaz, mas você não está vindo aí, se você vira, você vai acabar morrendo. Ele falou, rapaz, eu prefiro morrer como um rei do que viver como um mendigo. Falou isso para mim. Eu não consegui trazê-lo de volta. E, de fato, mais tarde ele veio a morrer com os amigos. Então, a única coisa que você tem nessa situação de guerra civil, de baixa intensidade, com a juventude e com todos nós aqui, e que tivemos aqui entre a gente, aqui na conversa, é a afetividade. É a única moeda que eu consigo transformar a vida de um jovem lá. Eu já vi jovens que mudaram de vida por afetividade. Ele fala, velho, tá envolvido, mas eu, rapaz, tô te ligando, não te acho, daqui a pouco ele aparece, aí eu sumi porque eu estava em uma coisa errada, eu sei que você não ia gostar. Então, em uma sociedade em que... Exatamente. Em uma sociedade em que a gente está no... Mas por trás disso também tem a história. Tem que ver a história dos pais. Com certeza. Não. Aí vem cultura, educação. O que acontece é que uma pergunta que a gente precisa saber aqui, gente, que a gente tem uma ideia assim meio romântica. Os filmes passaram para a gente de que o usuário de droga é um usuário de droga, não é um usuário de droga que somos nós.
Quem usa a droga é o pedreiro, o carpinteiro, o porteiro que está aqui se atendendo maravilhosamente, a sua empregada que está tratando dos seus filhos. No final de semana a pessoa vai usar. Só que ele é um usuário funcional, porque como você toma uma cerveja e um vinho de vez em quando, não tem problema. Algumas pessoas com vinho, com cerveja ou com qualquer outra droga, elas ficam disfuncionais. Então, a maioria, 80% da população das comunidades vão usar algum tipo de droga, desde as legais às ilegais, e vão viver sua vida normal. Porque seria impossível em uma comunidade pequenininha como Areias ter um tráfico de droga ganhando dinheiro se não tiver pessoas dali mesmo comprando, que ninguém vai lá. Então, Vai atacar o outro, matar o outro. aí é porque é território. Se eu abro uma barraca de quitute ali, ele abre uma de acarajé, a gente perto um do outro e dá errado, vai ver a norma da prefeitura para resolver. Mas lá que não tem as normas, vai ter que ser no tiro. Mas para voltar à questão urbana... Você é assaltado Já caminhando para a conclusão. Exato. A gente vai deixar as perguntas para daqui a pouco. Para a gente voltar a isso, e a arquitetura da cidade, o urbanismo da cidade não ajuda. Porque se você tem uma cidade que ela subiu para o morro, em vielas, em lugares apertados, onde o Estado não consegue chegar, nem com escola, nem com luz mesmo, nem com água, nem com nada, aí sim você vai ter mais violência ainda. Você pode perceber que em uma comunidade em que ela tenha ruas largas, mesmo que ela seja muito pobre, ruas largas, eletricidade, ela seja de acesso, o tráfico não se impõe com violência ali. Porque, agora, se tiver o formato de funil de favela, com vários becos e vielas, você está lá por dentro, não tem como o Estado chegar, não tem como nem a ONG chegar, ninguém chegar. Então, o urbanismo e a arquitetura influem exatamente na violência daquele lugar. Então, a gente precisa levar e pensar uma cidade em que a acessibilidade do Estado, seja qual for a comunidade, seja na Colômbia, eles fizeram aqueles bondezinhos, né, que passa por cima. Todo lugar que for acessível, o tráfico não se impõe com violência. Então, eu acredito que a questão arquitetônica e urbanística se dá pela acessibilidade e pela mobilidade. Quanto mais esquisito para chegar, mais distante, mais desgarrado, mais desconectado do que seria centro, mais violento vai ser aquela relação. Eu peço desculpa por trazer notícias tristes, por não dourar a pílula, mas... Exatamente. É preciso que pessoas formadoras de opinião percebam que estamos, em todo o Brasil, em uma guerra civil de baixa intensidade. E diz que um avião não cai por um fator único, né? Não é uma roda que quebrou, né? Tem que ser 3 fatores ou mais para fatar. Então nós já temos essa guerra. Aí temos a instabilidade política, já temos um grupo internacional querendo mexer nas coisas internas. Então, se essas coisas começarem a se juntar, aí vocês vão ver o que é a violência da sociedade brasileira, aquilo que está dentro da gente há muito tempo, um querendo pegar o outro, só está conversando porque a luz está acesa. Deixa apagar a luz, se ver uma coisa. Mas é disso que eu queria falar. Agradeço, acho que é uma contribuição completa, como os outros convidados, daria muito debate. Eu vou puxar, assim, acho que em relação a caminhos, você já trouxe algumas possibilidades, e aqui em outros momentos na Inova também você já trouxe coisas que me marcaram nesse sentido. Por exemplo, quando a gente está falando sobre inclusão, não é sobre incluir as pessoas aqui, da gente se incluir na cidade. Então, quando você traz o afeto, o pertencimento como um caminho para essa transformação, eu vou entender que essa é um dos possíveis caminhos da gente conseguir ter vias para acessar, transitar e reconstituir esse sentimento de pertencimento urbano, né? E aí eu vou transitando para Manu pelo tempo, mas eu acho que vai ter que ter o encontro 2, 3 e 4, né? Sim. Como sempre desejamos. Manu, vou apresentar a Manu aqui. Manuela Madjuane, idealizadora do Instituto Ocaiuan, ambiente multirreferencial de aprendizagens indígenas, e integrada à aldeia indígena Fucaxó, mãe de 4 seres maravilhosos, Estrela, Melissa, Marcela, Luana e Cauã. Atua com medicinas ancestrais no exercício da arte de viver, tecendo caminhos de reconexão com saberes da terra, espiritualidade e pertencimento. Sua presença hoje nos convida a ampliar o olhar sobre o urbano, trazendo a força dos saberes indígenas para o centro do debate sobre cidade, cuidado e transformação. Manu, eu também quero te ouvir mais livremente, mas pensando talvez nesse lugar, primeiro do seu lugar de vivência, de pertencimento, de trânsito na cidade, também como mulher integrada à aldeia Fucaxó, sustentando essa força da Ocaiuan. A Ocaiuan é a instituição que a Inova tem apoiado esse mês, tem feito essa arrecadação de alimentos, né, mensal na Inova Conversa, é o Instituto Parceiro. Então, da sua visão, da sua vivência nessa cidade que se apresenta, na relação com os povos originários, e também pensando, talvez, nesse lugar mais holístico,
de todo o impacto desse avanço desordenado da cidade, dessas desigualdades estruturais que desencadeiam desde a falta de saúde ao crescimento exagerado dessa violência, todas essas consequências que a desorganização urbana gera na saúde, no bem-estar, no bem-viver e no nosso sentimento também, como o Joselito trouxe, ou melhor dizendo, a falta de sentimento de pertencimento dentro desse território, né? A falta de cuidado uns com os outros, a falta do pertencer em comunidade, efetivamente. Então, passo para você já. Sim, bom dia, gente. Primeiramente, agradecer em seu nome a toda a gestão aqui do Inova. Né? Os irmãos já vieram aqui em outro momento, então a gente agradece a todos estarem aqui. E como é de costume nosso, né? A gente precisa pensar em território. Eu vou fazer o chamado a vocês para a gente fazer uma imersão no nosso território enquanto corpo, para a gente poder circular na cidade, circular na vida, circular no planeta Terra. Então vamos para esse lugar, tá? Seti oia, seti oia, reina coruna, reina ho, reina coruna, reina ho. Seti oia, seti oia, reina coruna, reina ho, reina coruna, reina ho. Cada parte da terra é sagrada por meu povo. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Seti oia, seti oia, reina coruna, reina ho, reina coruna, reina ho, reina coruna, reina ho. Assim, gente. Desafios a gente passa, né, nesse planeta Terra, e esses desafios estruturais e urbanos a gente vive também, né? Várias aldeias vivem nesse sentido. E quando a gente percebe esses desafios que estão na cidade, chega também na aldeia quando todo esse processo de urbanização e de crescimento se dá, na retirada no sentido nossos de Oca, para constituir as casas onde são feitas e muitas vezes sem saneamento, né? Sem uma estrutura de gerar vida. Mas a gente faz um convite a vocês para a gente pensar enquanto território, enquanto pedaço de terra, né? Que não é para a gente a totalidade, em que a gente está nesse sentido de terra, sabendo que somos filhos dela, como as nossas lideranças trazem o tempo inteiro, e que nos traz nessa essência de poder viver os aprendizados no território Fucaxó, um território em que se trouxe
com o lema de Terra Sem Conflitos, por uma mulher, em que traz nessa relação para a gente pensar a vida. Então, quem somos nós? Sentados aqui conversando, e que bom que tem espaços que possam conversar, com tamanha abertura e posicionamentos diversos, mas é um chamado para a gente estar se lembrando de quem somos nós. Quando a gente se afasta da nossa essência enquanto território, enquanto terra, do corpo que nós somos, mas e um corpo vivente vindo no sentido das estrelas para poder aqui estar povoando. Cada um de nós, cada um com uma essência divina para poder se juntar em ciclos, a gente poder gerir a vida, mas não só a nossa, a vida do outro. Quando a gente passa dentro dos processos de estar na fogueira, e aí a gente já reverencia o nome das nossas lideranças para o Caxó, nosso pajé Suiré, o cacique Tídio, as lideranças também que aqui vieram, conselheiros, nosso irmão Wakai veio aqui, né? A nossa liderança feminina, cacica Tídia, e todos os outros irmãos em que estão nesse sentido de pensar um mundo melhor. Então, quem somos nós nessa jornada? Para pensar a cidade, para pensar um estado, para pensar a vida, se o nosso território enquanto corpo está desorganizado? Será que tamanho enfrentamento que a gente deixa de fazer dentro de quem somos nós mesmos? O porquê a gente ainda tem tantos irmãos pensando em gestar, em produzir documentos dentro de um território que coloca um outro num lugar desafiador? Quem somos nós que estamos falando de repente bonito de um lugar, mas quando chega na hora do agir, eu preciso ver o meu território sozinho e eu esqueço dos outros? Porque a gente se afastou desse território maior. E vindo de povos estrelares, cada um de nós aqui, nessa miscigenação que a gente vive, nessas diferenças de sermos, vindo povos amarelos, azuis, pretos, roxos, lilás, vermelhos, vindo cada um de um lugar para a gente poder no planeta Terra, o planeta escola, aprender a ser. Aprender a ser que, consequentemente, pela própria energia das leis universais, a gente teria uma vida abundante e próspera. Mas a gente se afasta de todas as leis, da própria fonte divina, do grande mistério chamado por nós, Ediaduá, o Araquedizã, Badizé, em que a gente se afasta desse território enquanto vida, enquanto essência, enquanto sustentabilidade. Para daí a gente meramente estar na nossa essência material, enquanto ser humano afastado desse território maior. Como é que a gente não consegue poder unir para a gente poder ver esse bem viver no sentido como um todo? Enquanto a gente não pensar essa coletividade e verdadeiramente numa colaboração efetiva, para a gente pensar, a Mãe Terra a gente já não pensa há muito tempo. Hoje a gente tem ilhas de plástico na Mãe Terra. A gente está pensando em todos os aspectos importantes de ruas, de pontes, de prédios, né? E todos os seus impostos que vêm por trás disso tudo. Mas qual o imposto maior que a gente tem quando pensar cada estrutura que a gente coloca sobre a terra, cada tijolo, em que a gente não pensa no curso dos rios, na mudança das árvores, no sentido de onde aqueles pássaros estão a povoar, no sentido desse oxigênio que é própria serventia nossa. E hoje a gente está sofrendo essa disputa cada vez maior por um pedacinho de terra distante dessa loucura toda do que é cidade, para a gente poder tentar viver. Mas esse território todo do planeta, ele está modificado. E tem coisas nele que o trabalho nosso de unir para poder redimensionar toda essa estrutura vai ser muito maior. Então chegou um tempo em que a gente precisa realmente pensar a vida desse lugar de quem somos nós. A gente precisa realmente se conhecer, para saber até que algo que a gente está realizando na vida, que seja de um baixo impulso do nosso ego, com sentimento que a gente sabe que não é bom, mas que naquele momento a gente fez ou faz, da gente poder compreender o que é aquilo ali.
O que é que isso faz no meu território enquanto corpo para eu pensar de uma maneira coletiva e colaborativa? Que essência é essa que está aqui? Tendo que aprender o quê para poder evoluir? A gente acredita que o planeta sendo escola, aqui a gente não para. A Mãe Terra está em ascensão, em desenvolvimento. Nós precisamos dela, ela não precisa de nós. A sua consciência Gaia está em uma elevação que a gente está percebendo. A gente percebe assim, poxa, aquele gestor era tão seco, né? E agora está dando um de bonzinho, é? Será que está o quê? Eu escuto muito isso, eu falo assim, vamos aproveitar o lado que evoluiu, cresceu, desenvolveu, porque se nós todos estamos aqui para evoluir e crescer, por que quando alguém também evolui, amplia a consciência e começa a ter atos bacanas, a gente vai colocar aquele corpo, aquele território num lugar que foi o maior desafio dele, vindo aqui na Terra. Então chegou o momento da gente se reconhecer, a humanidade, independente de quem somos nós, mas a gente poder olhar para um outro francamente e dizer, a gente precisa transformar a vida. A gente precisa pensar em território, numa estrutura do planeta. A gente precisa estar se alinhando às leis universais para a gente poder compreender quem são os nossos papéis, o que é que a gente está fazendo aqui. Muitos de nós atua como a lua, é fria, mas que recebe uma luz de outro lugar, que é a do sol, aquece de noite e vai brilhar, em outro tempo. Num tempo de escuridão que de repente está todo mundo no medo, mas todo mundo só quer ser o sol da manhã, porque ilumina tudo, porque uma relação de poder é como se fosse maior. Então chegou o momento da gente poder acender essa luz e essa chama um do outro verdadeiramente. Quando a gente está nos nossos movimentos, a gente fala assim, a gente não tem mais tempo. E muitas pessoas falam, a gente fica com medo quando vocês falam assim, né, que não tem tempo. Porque a gente já destruiu tanto. E aí quando me faz assim, eita que eu gosto também dessa cidade, como todo mundo aqui disse, né, que ama essa cidade, a gente também ama. E quando fala, eita meu Deus, vai ter que destruir tudo para construir tudo de novo. Eita, meu Deus do céu. Né? Então, assim, tem tantos processos que a gente já destruiu. E quando tudo isso vir à tona, onde é que está nós enquanto conhecimento, sabedoria e prática? A gente tem diversos rios aqui, todos que foram colocados concretos. E que toda a sua nascente, se assim for, pelas leis universais, não depende de nós, de tomar tamanha força de reajuste, porque nas leis universais não é a lei humana. Tudo que a gente faz tem um retorno. Então está tudo coberto. Colocamos uma energia. Essa energia vai ter que voltar de qualquer jeito, de alguma maneira. E se nesse sentido acontecer, o que nós humanos vamos estar fazendo? Para onde é que a gente vai estar indo? Porque a natureza a gente não segura. A gente vê, né, em vários outros irmãos de outros países, tamanha estrutura. Mas quando a natureza chega, voltando para o lugar do que foi tirada, não tem a sabedoria, a tecnologia humana mais avançada para poder conter. Então, o território enquanto corpo é que a gente possa sentir. E aí é de um lugar de ancestralidade para a gente poder pensar o território do outro sem o julgamento. Até porque a gente não dá conta. Cada vez que a gente vai sabendo de uma coisa, a coisa vai aumentando mais, né? Aqui mesmo aprendi tanto hoje com vocês. E daí a gente fala, eita, meu Deus, tem coisa que a gente não sabe, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho. E se a gente vai fuçando, a gente fala, também não sabia isso. Também não sabia isso. Então a gente não sabe mesmo de nada. Cada vez que a gente sabe mais, a gente sabe menos. Mas do certo é que a gente precisa entender algo que a gente veio aqui nesse planeta fazer. Que é reconhecer e honrar o território de cada um. Porque com certeza aqui todos têm inteligência criativa de uma natureza que é honrada desse território, que é desse grande mistério. Mas quando a gente passa a ter uma ideia, a gente fala o quê? Eu vou logo patentear, que a ideia é minha. E às vezes tem que patentear mesmo, né? Senão não levam. Né? Mas a gente não para nem um minuto para falar enquanto corpo
essa ideia chegou para mim, veio de algum lugar. Da nossa história, dos nossos registros, de coisas belíssimas que a gente já fez nesse universo e que a gente nem sabe. Mas a gente não tem tempo de pensar esse território. A gente só está preocupado com essa materialidade humana. Essa racionalidade que a gente, cada vez que mais faz, produz, constrói, e de repente a gente pensa em se unir e nos afasta. Então, desse lugar, dessa essência, a gente precisa honrar isso que chega. E agora chegou o momento da gente pensar, essa ideia que chega para mim, eu sei que vai ser boa para mim, mas vai ser bom para o todo. O que é que vai contribuir para o todo? O que é que eu vou estar contribuindo com o coletivo? De que lugar que eu posso me juntar a mais e outros e ter um bem viver? Uma arte de viver que não é na inocência de não ter desafios. Porque essa energia dessa grande mãe, de todos nós que estamos aqui, é a gente crescer e desenvolver. A gente vai chegar no próximo estágio. Venceu. Mas ali você vai ter diversos outros testes para ver se naquele território que você ancorou, esse novo, em que você está muito feliz, se é ali mesmo que você tem que ficar. Se a sua consciência expandida vai lhe dar a condição da gente poder se reconhecer enquanto vida. Então é um chamado para a gente poder estar pensando que nessa atualidade e de tamanha energia negativa que a humanidade colocou sobre esse planeta, dentro do sistema, já não era mais para a gente estar. Porque a destruição foi muita, o desequilíbrio foi muito. Mas tem outras consciências que são acessadas por todos nós, porque é a essência de cada um. É a presença dessa essência em cada um de nós. E se vocês acessarem, vocês vão poder visualizar. Se é permitido tamanha reconstrução. E aí a gente vai precisar dos arquitetos, dos urbanistas, né? Dos professores, dos dentistas, dos médicos, da humanidade toda, do fotógrafo, para a gente poder estar tirando os vários flashes e ver para onde é que a gente foi mais à frente. Então, nessa reconstrução de vida, para a gente pensar, antes de botar um tijolinho, a gente precisa estar articulado com essa energia, que é uma energia própria do nosso planeta. Nós estamos aqui guiados e construindo esse planeta, não é só com a nossa racionalidade humana, é para além disso. Somos seres de luz e a gente percebe tamanha luz que tem no coração das pessoas que foram trazidas para estar aqui, que não é por acaso. Nos locais que cada um de vocês retornam, é para se pensar como eu posso ser melhor que ontem. É para se pensar em cada linha que se escrever, que seja dourada com a vida, da felicidade, da abundância, da prosperidade, mas para mim, e aonde chega para o todo? Como é que isso pode se derramar, transbordar de tamanha arte de viver em todos os locais que a gente vai? Por certo, vários sofrimentos a gente tem, e daí se a gente fosse ficar só em todos os sofrimentos, a gente estaria sempre nessa roda-vida o tempo inteiro. Porque não foi fácil as histórias indígenas. Que não foram histórias, foram realidade. E aí as nossas lideranças falam, avança, avança, se conecta, continua a resistência, continua o processo, mas a gente não pode fazer mais do mesmo. A gente tem que fazer o mais com vida. E daí a gente precisa reconhecer, lutar, ressignificar e poder trazer à tona o que tem de melhor, que é a essência da gente poder trazer o amor como a base da reconstrução, seja na educação, seja na saúde, seja na inovação, seja nas tecnologias. Mas se a gente para construir dentro desse equilíbrio, a gente não vai conseguir levar desequilíbrio para o outro. A gente está vendo todo o movimento que está tendo. Hoje, para se construir, bota lá, hein, professor, quanto tempo você ficou no papel fazendo tanto projeto, né, belíssimo, pensando, se conectando,
parando para pensar a vida daquela pessoa que lhe pediu, a vida da cidade, das pessoas que iam lá. E hoje você bota lá, né, bota uma voz, já lhe passa a imagem, e vai passar pela rua A, B, e já lhe diz, o nome pode ser assim, viu? Você está pensando em uma cidade mais em liberdade ou mais opressora? Vamos lá, você quer como nome, né? Então, assim, a gente não tem como negar, até porque isso vem para nos dar um ensinamento. Aqui ninguém compra 1 quilo de Wi-Fi, nem 1 metro de Wi-Fi, mas todo mundo acredita nesse danado. Estou mentindo? Todo mundo acredita. E por que a gente não pode acreditar nessa essência? Nessa parte de nós, de construção efetiva, coletiva, inteligente que nós temos para poder a gente propor algo de uma relação mais igual, mais humana, com mais amor, em que a gente consiga não pensar em pedaços de cidade sustentável, com quem tem mais condição de estar. Em a gente pensar em cidade sustentável, os antigos estavam num lugar, a aldeia está ali, um grupo. Quando as vias, os rios já estão sendo poluídos, por conta das questões mesmo corporais, né? O uso das plantações já estão diminuindo, agora só daqui a 2 ciclos. A manga já não está vindo mais como antes. A gente está usando muito. O que é que a gente vai fazer? Vai para outro canto. Deixa a Mãe Terra ressurgir, tomar fôlego, poder reconstruir a vida ali. E por muito tempo os movimentos nômades foram colocados como, não tem casa, né? Está ali à toa na vida, não quer, né? Fazer nada e está seguindo. E fomos taxados de várias questões. Mas é no sentido do cuidado com a vida. Porque muitos outros vão estar passando ali ou visitando e vai ter uma manga para pegar depois. Muitas outras pessoas da humanidade vão estar naquele território. E hoje em dia essa escolha não tem como mais ser feita. Não se pode mais circular, né? Acho que a humanidade não se pode mais circular com tamanha liberdade. Então, para a gente pensar esse lugar de planejar, de arquitetar, de trazer uma cidade de uma maneira efetiva para a humanidade viver, é uma relação que precisa estar dentro da melhor porção que cada um de nós tem dentro de nós. Na hora de pensar nesses documentos, é desse lugar que a gente tem que ir. E aí a gente tem que falar, meu ego, eu te amo tanto, fique calmo. Mas a proposta é mais efetiva. Fica calminho aí que agora a gente tem que perpassar nos altos impulsos da minha individualidade que vai me fazer ir renascendo e pensar no bem para mim e pensar no bem para os outros. Porque a gente só dá o que tem. Não adianta a gente pensar no outro e a gente não estar bem. Porque isso vai ficar em desequilíbrio. Então, quando a gente está e a gente faz uma prática bem boa, que aí todo mundo pode fazer. Bota 2 copos de água, um barbante de um para o outro, um com 2 dedinhos e outro copo cheio. Percebe quando é que vai se dar aquele equilíbrio. E, de repente, quando a gente está nesses encontros, às vezes as pessoas falam assim, Madione, vai lá para te ter alguma questão dessa, quando é difícil as coisas, né, de poder estar fazendo algo. E aí a gente chega e fala, tá, hoje, como é a doação de hoje um para o outro? Aí fala, eu estou bem. Você está bem como? Sim, percentual. Estou bem em 60%. Aí disse, sair dessa reunião, arquitetando essa cidade aí, entristecido, exaurido. Por quê? Nessa reunião você deu 100%, que era o 60% que você tinha naquele momento. Então, que a gente possa se reconhecer em um outro, porque eu estou trazendo isso. Entendendo que o outro também tem limitação, mas que a gente pode ter diálogo. Quando a gente fala em expansão de consciência para pensar um mundo melhor, é a gente entender, meu amor, vamos por aqui. Eu não estou entendendo isso não. Gabi, me ensina isso aí. Vamos tentar ver como é que a gente vai se encontrar. Mas se a perspectiva é única, é uma cidade de bem viver, a gente vai conseguir ter diálogo. A gente vai conseguir propor algo efetivo, em que não precise a gente viver tamanhos desafios.
Não vai adiantar e nem precisar a gente estar fechando os vidros, nem segurando bolsas, nem colocando grades em casas, enquanto a gente vê só o diferente do outro lado. Que mesmo esse diferente são nossos irmãos. Todos nós somos irmãos diante desse planeta e dessa grande mãe. Assim eu falei e vou terminar também. No caminho que a gente acredita como solução dentro da sabedoria de todos os estudos e sapiência de cada um que tem. É a possibilidade da gente pensar um mundo novo, não somente no falatório, mas da gente poder verdadeiramente estar construindo cada tijolo, colocando cada cano, planejando cada rua de um lugar que é interno de cada um de nós. Iacaiame, Iacaiame, Iquiaie, Quiaque, Iressalha, Iacaiame, Iacaiame, Iquiaie, Quiaque, Iressalha. É o meu caminho, é o meu caminho, o caminho do amor, sigo direitinho. É o meu caminho, é o nosso caminho. Sigamos com amor, sigamos direitinho. Iacaiame, Iacaiame, Iquiaie, Quiaque, Iressalha. Iacaiame, Iacaiame, Iquiaie, Quiaque, Iressalha. Errou! Como volver, como voltar. Gratidão, minha irmã. Te agradeço. Muito emocionada aqui em vários momentos, mas retomando para fazer o remate dessa mesa que foi... Eu sempre peço para ser melhor do que eu imagino o meu dia. Tem sido. Que bom. Melhor do que eu poderia imaginar. Acho que as contribuições foram se complementando, trazendo essa diversidade até chegar no que era o propósito, de fato, desse painel, que é nos responsabilizarmos, entendermos nosso papel nessa aldeia Salvador, nessa comunidade, cidade que vivemos, né? É muito rico. Usualmente a gente abre para perguntas. Estamos com avançar um pouquinho da hora. Vou abrir para uma perguntinha. Só não dá. Nem tente. Então, vai ter que ser breve. Essa Tá. é breve mesmo. Tá escrita, Kátia? Claro. Então, venha. Eu vou Lourenço, vou agradecer Mas bastante. ele tinha pedido primeiro. Eu sei, é porque são... Ele pediu primeiro. Viu, venham. Vocês dois, então, peço que fale realmente breve e pergunta direcionada para a gente conseguir estar na captação também e a gente compor e encerrar, honrar também com os horários de todos nós, né? Seguindo. Então, realmente, peço de forma breve, Lourenço. Obrigada. Eu só queria pedir uma coisinha. E aí, depois, Mário Nelson, se você puder trazer seu olhar, eu queria muito. Porque, na verdade, eu queria o olhar de todo mundo, mas a gente tá com o professor Mário Nelson, que é um professor também. Eu falo que, assim... É um presente para nós termos você aqui hoje, professor Mário Nelson, que é um avatar. Eu escutei hoje Ricardo falando sobre isso. E eu acho que a gente poder ouvir a contribuição de Mário Nelson e de Kátia dentro desse processo é muito rico também. Então,
queria escrever Mário Nelson sem ele repetir. Eu vou passar já o bastão, então, professor. Compulsoriamente inscrito. O bastão está comigo aqui, eu vou passar para o senhor, professor, porque eu vou esperar primeiro o senhor respeitar a ancestralidade. Muito obrigado. Só sorrindo. E sorrir é bom, faz bem à alma, né? Eu queria começar por você, pela Inova Colab, por vocês que são capazes de, num mundo tão perverso, tão desigual, tão com os problemas que todos nós estamos enfrentando, preparar a segunda-feira para ouvir essas figuras que estão aqui conosco. Então, isso é uma aula magna, cada um individualmente, em qualquer universidade do planeta. O que nós estamos assistindo aqui hoje. Falar o que sobre isso? Que a gente tem que ser otimista. Eu sou um otimista por formação, senão nem aqui estaria, diante do que a gente vê enquanto humanidade, enquanto experiências universais. Eu me lembro da minha época de faculdade, já faz muito tempo, que nós discutíamos, eu sou economista, também sou engenheiro e algumas coisas mais, mas que a gente discutia a velocidade do avanço tecnológico em contrapartida o avanço da humanidade. Uma ia em progressão geométrica e outra, no máximo, aritmética. E a gente, isso eu vivia há mais de 50 anos atrás, e a gente vê a realidade de hoje, eu acho que valeu a pena aquelas horas, aqueles meses, aqueles dias que nós discutíamos isso aleatoriamente, até porque não tínhamos a capacidade da velocidade das informações que todos nós hoje dispusemos. Eu, de improviso, porque eu nem me acusei para fazer comentário, porque não cheguei a formatar, enquanto cada pessoa falava aqui, milhares de ações vêm, e eu vou falar de coisas pragmáticas, passando algumas experiências vivenciais. Uma voltada exclusivamente para a questão urbanística de uma cidade. Eu tinha muito problema com Londres, quando as pessoas falavam da cidade. Foi a última cidade grande da Europa que eu conheci em 2007, ou seja, eu já conheço lá desde a década de 80, e foi uma grande surpresa para mim. A Londres que eu fui conhecer era bem melhor do que a Londres que eu formatei, e com os dados que nós tínhamos aqui. E uma coisa, lá tem o Museu Tate Modern, que eu vivenciei aqui na Palavra de Todo Mundo, porque lá tinham figuras baianas, inclusive, naquele museu, ao lado do Museu de Shakespeare, bem no centro de Londres, e a discussão era urbanística. Eu fui participar de um mês dessa discussão de como você integrar uma sociedade dentro da ideia urbanística. Eu fui para a escola de arquitetura um dia, inicialmente fui vaiado, mas depois fui aplaudido para minha sorte, porque eu perguntava como que os grandes arquitetos baianos, e nós temos fantásticos, um deles está aqui conosco, não entendia que a arquitetura não era só a demarcação de espaços sem incluir as pessoas no sentido de coletividade. Como as experiências que nosso professor aqui sabe bastante das chamadas escadas drenantes, que é uma coisa mais recente, não era levada em conta nos alunos da universidade, porque eram coisa de periferia, e nós queríamos uma cidade no modelo que o nosso querido Domênico de Masi, que foi meu amigo, eu tenho esse orgulho, um dos grandes nomes sociólogo, filósofo do mundo inteiro, criou as melhores universidades na vida dele, que ele dizia o seguinte: não se pode fazer cidade sem pensar nas pessoas, por melhor que sejam os projetos. A gente sabe de gentrificação, Pelourinho, não vamos nem falar isso, senão vira palestra, e eu não quero isso. Mas eu quero dizer o seguinte: em Londres tem umas urbanizações no coração de Londres, no bairro Chelsea, que é o bairro mais rico da cidade, que são os cônscios, que eram o quê? Como é um país, a Inglaterra é um país colonizadora, o que é que ele fazia com os refugiados? Quando chegavam, construía os nossos prédios da Urbis, do BNH, no coração da cidade. Então, você chega em Londres hoje, no coração de Londres, tem centenas, milhares de prédios para agregar essas pessoas com a seguinte lógica: e essas pessoas vêm despreparadas, vão servir a maioria africanos, né? A grande maioria, indianos, etc. Eles vão primeiro servir de mão de obra. Mas a geração que vem vai se apoderar desse conhecimento logístico e vão construir outras coisas. Então, você vê que é um planejamento de cidade urbanística, mas levando em consideração pessoas. A gente aqui não tem essa capacidade.
O outro item, quando eu falei de Domênico de Masi, que eu tive realmente o privilégio de conviver 10 anos com essa figura, que é uma pessoa das mais completas que eu vivi na vida, eu tirando onda, que eu tenho uns amigos, irmãos, parentes que moram em Alphaville, começando aquilo ali, eu levei para lá pensando que eu estava fazendo, queria me amostrar, como a gente diz, queria me amostrar. Eu casa de um amigo e nós almoçamos, e foi lindo o almoço, extraordinário. Eu pego meu carro quando saio com ele, ele vê o bairro da Paz ali na frente, e aí ele me tritura. Ele diz assim, vocês sabem que vocês estão construindo uma guerra interminável, existencial, formadora por você, apontando para mim, onde você é um dos responsáveis. Eu digo, eu não, eu penso diferente, eu desejo o bem da humanidade, mas você está vibrando com isso. Esse projeto de bolhas, você constrói naturalmente, dentro de uma visão humanística, a violência que está lá na frente. Você está fazendo isso. Então, é desse sentido que eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã, que eu nem poderia, mas que bom que eu pude, e das pessoas que estão aqui conosco, porque ou a gente é capaz de reflexões como essas, ou a gente é capaz de influenciar outras pessoas, ou as nossas gerações futuras, de uma linguagem bem... estão fritas, da temperatura, mas de outras frituras também que a sociedade se encarrega de fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade e que dia, acho que para todo mundo, eu não falo por todo mundo, mas que dia, que manhã maravilhosa para todos nós. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lourenço Carvalho, eu sou advogado da área corporativa. Eu tenho alguns detalhes muito peculiares e oportunos, porque esse evento aqui é magnânimo, sobretudo para os que aqui estão prestigiando o que é essa organização, que é a Inova Colab, proporciona à sociedade baiana, não só as pessoas enquanto PFs, mas, sobretudo, também para as pessoas jurídicas. Muito bem. Agradeço. Passar para aqui. Obrigada, Glória. Kátia, eu vou passar. Kátia é uma convidada de honra nesse espaço. Já esteve aqui no painel. É sempre uma honra ter você aqui. Por favor, traga a sua fala para a gente fechar esse momento. Eu só quero agradecer, como sempre, porque eu precisava desse momento para me fortalecer, sabe? Sempre que eu vim aqui, eu vim buscar essa energia. E essa energia que foi gerada aqui, sabe? Só fortalece a gente ainda mais, que está no caminho certo, sabe? Que o caminho é esse. E assim, agradecer a todos vocês por esse momento. Para mim foi extremamente fortalecedor. Foi para isso que eu vim e a missão foi cumprida. Gratidão. Gente, feliz demais. Ave Maria. Quanta coisa boa. Quanta coisa boa. Não é? Pois hoje tivemos um pouquinho de tudo. A gente encerra junto. Não é? Pronto. Venha, Ju. Quer encerrar, concluir aqui? Eu acho que o meu é só agradecer, mas venha, Gabi, nós duas aqui juntinhas. Eu acho que... Ai, meu Deus. Tá, obrigada. Na verdade, assim, a riqueza dessa manhã e de todas as noites que a gente vem construindo da Inova Conversa, acho que vem muito dessa dobradinha. Eu falo que é uma alquimia mesmo pensar em cada pessoa quando a gente traz o tema, porque a gente entende a responsabilidade, né? E o quanto é necessário termos diálogos como esse. Onde a gente possa, mais do que trazer o conhecimento, a técnica, a gente possa abrir o nosso coração mesmo, frente às transformações que a gente tanto busca. Sou eu, gente. Não, acho que ela não apertou. Tem que apertar. Né? E o meu coração só transborda, principalmente com a fala, né, do que Joselito trouxe, Madiwane, Ricardo, Armando, né, que o meio que a gente tem para poder fazer é através do afeto, é através do amor e é através desse movimento mesmo da gente poder ampliar e entender que a mudança que a gente tanto quer, ela começa por cada um de nós. Realmente a situação ela é muito delicada. A gente ouvir de um urbanista, né, de um arquiteto urbanista com toda a experiência de Armando, né, trazendo que assim, é difícil pensar numa solução.
mas a solução ela perpassa realmente por esse contexto do nosso protagonismo. E que a gente possa realmente se mobilizar, porque em cada metro quadrado que a gente ocupa, a gente pode fazer a diferença na vida um dos outros, né? E eu acho que esse é o grande chamado, que a gente possa realmente se conhecer cada dia mais, se olhar, se cuidar e mais ainda ter a coragem de promover momentos como esse, onde a gente provoque mesmo o movimento e que a gente entenda que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão e as coisas vão se transformando. É um começo, né, que a gente está desenvolvendo. Vem um projeto muito lindo que é Salvador Mais Feliz. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu acho que as palavras de Madiwane me fortalecem ainda mais. É muito o processo da gente internalizar tudo isso e ouvir mais pessoas para a gente poder provocar que sim, Salvador Mais Feliz ela é possível, né? Mas ela começa por cada um de nós. E a gente precisa, sim, entender que o tempo urge e a gente precisa realmente avançar para a luz e não pro escuro, né? Então, que a gente realmente foque que o amor transforma, que o afeto, ele cura e ele convoca realmente a gente ir para um outro movimento e que movimentos como esse, vozes como esse, possam amplificar dentro do nosso ecossistema e seguir reverberando nas transformações que a gente tanto busca. Obrigada, Gabi.